Cumprimento todo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz aí, levante a mão. Glória a Deus, né? Meus irmãos, eu quero agradecer primeiramente ao nosso Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida, na vida da minha família e na vida de todos vocês, amém? Quero agradecer também ao nosso pastor Temar, que está me dando a oportunidade, né? Para mim vir aqui trazer a palavra de Deus nesta noite, né? Na festividade da nossa igreja, Geração de Adoradores. Amém? Eu queria que todos vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 51, versículo 1 em diante. Amém? Salmo 51, versículo 1 em diante. Amém? Todos acharam? E a palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz ao que aos teus olhos parecesse mal, para que seja justificado quando falare e puro quando julgare. Eis que em mim iniquidade, fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazem conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, esse salmo que eu acabei de ler, o Salmo 51, que está sendo o tema principal da festividade da nossa igreja, é um salmo, meus irmãos, que ele tem uma história muito, muito forte. E para nós conhecer melhor esse salmo, nós precisamos entender um pouco da história do autor deste salmo, o rei Davi. Amém? Todos nós conhecemos a história do rei Davi, que ele foi o filho pobre de Jessé e o mais novo, que ele foi ungido a rei pelo profeta Samuel. Todos nós conhecemos a história de Davi, que ele ainda menino começou a frequentar, ou seja, começou a entrar na casa do rei Saul para tocar harpa e para alegrar o coração do rei. Todos nós conhecemos essa história do menino Davi, que enfrenta aquele gigante que estava amedrontando, que estava afrontando Israel por 40 dias. Por 40 dias que aquele gigante estava afrontando Israel. Por 40 dias, meus irmãos, que Israel estava passando por vergonha. Até aquele menino, o autor deste salmo,
se levantar e desafiar o gigante. E aí, meus irmãos, quando ele desafia o gigante, quando ele enfrenta o gigante, é aí, meus irmãos, que ele é clamado por um grande homem. Pois ele acreditava muito no Senhor, num Deus todo-poderoso. Amém? E foi dessa forma, meus irmãos, foi dessa forma que Davi chega na casa de Saul, para ele se transformar no maior rei da história de Israel. Agora, meus irmãos, esse Salmo 51, ele conta a história de Davi já bem lá na frente. Ou seja, na verdade, é um salmo que o rei Davi está escrevendo, pedindo a Deus misericórdia. Porque Davi, ele estava no seu palácio, e foi ali, meus irmãos, que ele viu uma pessoa. Ele viu uma pessoa que estava chamando muito sua atenção. E essa pessoa era uma mulher. E esse grande homem de Deus, ele cedeu. Ele cedeu, meus irmãos. Ele foi automaticamente, ele foi cedendo para ela. E aí, meus irmãos, ele brotou a paixão. E aí veio o ato do pecado. E aí o rei Davi, ele chama essa mulher, ele manda chamar essa mulher. E essa mulher, ela era a mulher do soldado Urias, do seu homem fiel. E por várias vezes, meus irmãos, por várias vezes Davi estava ficando com esta mulher, a Betseba, a mulher do soldado Urias. Por várias vezes Davi estava ficando com essa mulher. Só depois de alguns dias que ela vem perceber que está grávida. E ela fala para Davi que realmente está grávida. E é nesta gravidez que o rei Davi, o segundo o coração de Deus, ele começa a se preocupar. Por que, meus irmãos? Por que ele começa a se preocupar? Porque o soldado Urias, o marido desta mulher, ele estava na guerra, ele estava na batalha. Então, meus irmãos, não teria possibilidade alguma de ela dizer que o filho que ela espera é do seu marido. Então, o rei Davi, ele muito preocupado, né? Ele pede para o comandante da guarda, Joabe, ele pede para Joabe liberar Urias, para que ele possa honrar Urias. Então, os irmãos, ele ali arquiteta, faz uma festa, serve dos melhores vinhos e das melhores bebidas, para que Urias fique alguns dias com sua esposa. E estando Urias com sua esposa, ele teria que dormir com ela, para depois ela dizer que estava grávida. Amém? Então, meus irmãos, o rei Davi, muito preocupado, ele pede para chamar Urias. E ali ele faz uma festa, dá bebida para Urias, ele dá bebida para Urias se embriagar e põe Urias para dormir com a sua esposa. Só que Urias, meu irmão, ele é muito fiel ao rei. Ele é muito fiel, meu irmão. Ele mesmo se recusa de dormir com sua esposa. Ele mesmo se recusa. Ele fica ali, ó, no pé da porta. E quando o rei chega e abre a porta, ele está lá bêbado, mas ele está guardando a casa do rei. Amém? Olha só a fidelidade deste homem, né, meu irmão? Olha só. E aí o rei Davi pergunta para Betseba: e aí, aconteceu alguma coisa? E ela fala: Urias, ele não me tocou, ele nem dormiu em casa,
Então, os irmãos, não teria como dizer que o filho que ela espera era do seu marido. Amém? Aí o rei Davi, muito desesperado, preocupado, ele escreve uma carta. Ele escreve uma carta para o comandante da guarda. E ele entrega essa carta para Urias levar para o comandante da guarda. Mas Urias, meu irmão, todo inocente, sem saber de nada, Urias vai e leva essa carta. Essa carta, meu irmão, é a sua própria sentença de morte. Urias está levando a sua própria morte na mão. Naquela carta estava determinando para que Joabe colocasse ele de frente à batalha. E quando todo soldado viesse à frente e se recuasse, era ali que Urias seria morto. E assim aconteceu. Quando Joabe, ele pega aquela carta e vê o selo do rei, a determinação do rei, dizendo que aquele soldado, o marido da Betseba, ou seja, o marido da esposa, o qual Davi estava se envolvendo, ele não poderia voltar mais vivo. E aí Joabe, ele arruma uma estratégia, arruma uma maneira para matar Urias. E foi isso, meu irmão, que ele fez. Ele colocou Urias de frente à batalha e pediu para todos os soldados virem à frente. Assim que o soldado recuou, Urias foi morto. Amém? E depois, meus irmãos, que o rei Davi recebeu a carta dizendo que Urias estava morto, Urias tinha morrido. Aí o rei Davi deve ter falado, né? Agora acabou os meus problemas. Eu agora vou casar com ela, vou assumir o filho dela e aí tá tudo bem. E aí tá tudo certo, né? Só, meu irmão, que dia depois, Davi, ele casa com essa mulher. E ele leva ela para o palácio. E quando o filho dela nasce, dia depois, ele fica doente. Ele fica muito doente. E antes disso, o profeta Natan, ele vai conversar com o rei. Ele vai conversar com o rei e ele conta para o rei uma história muito, muito interessante. E ele diz assim para o rei Davi. Ele diz assim, meu irmão, que havia um homem muito, muito rico, que tinha muitas ovelhas. E havia um pobre agricultor que só tinha uma ovelha. E esse homem rico, que tinha muitas ovelhas, ele foi lá e pegou a única ovelha deste pobre agricultor. Aí o profeta Natan pergunta para o rei Davi: que sentença você dá para um homem desse? E Davi olha para o profeta Natan e diz: esse homem, ele é digno de morte. Ele terá que pagar 4 vezes mais. Aí Davi diz: e quem é esse homem? E o profeta Natan diz: esse homem é o Senhor, ó rei. Meus irmãos, quando o profeta Natan pergunta para Davi que sentença ele dá para esse homem, Davi, meus irmãos, ele se ira e ele diz assim: esse homem, ele é digno de morte. E Natan diz: e o que mais? Ele terá que pagar 4 vezes mais. Guarda essa palavra: 4 vezes mais. Meus irmãos, o rei Davi, ele sentenciou ele mesmo, sem saber que era ele. Não é verdade? Muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas julgam as pessoas, não é verdade? Fala mal das pessoas, aponta o dedo para pessoas, e sabendo, meus irmãos, que a sua situação está bem pior do que aquela pessoa. Não é verdade?
É por isso que eu digo, meu irmão, e é a pura verdade. Antes de qualquer pessoa, eu digo de mim, antes de mim sair por aí, apontando o dedo para um e para outro, julgando um aos outros, eu mesmo, meu irmão, eu tenho que olhar para trás e saber primeiro como é que está a minha vida com Deus. É verdade? Para mim, julgar uma pessoa, falar mal da pessoa, eu tenho que olhar para trás e saber como é que está a minha vida com Deus. Porque, meus irmãos, às vezes eu posso estar julgando uma pessoa, falando mal da pessoa, e a minha vida está bem pior do que aquela pessoa. Às vezes eu posso estar julgando uma pessoa e estou julgando a si próprio. Não é verdade? Observe, meus irmãos, que quando o profeta Natan chega, ele chega com cuidado. Ele chega com cuidado e ele vai contando uma história para o rei Davi. E quando ele vai contando essa história para o rei Davi vai se irando, meu irmão. E ele diz: e quem é esse homem? E o profeta Natan diz: esse homem é o Senhor, ó rei. E o Senhor manda te dizer que o filho que tu terá com Betseba, ele não viverá. Amém? Observe, meu irmão, que é aí que Davi, ele cai em si. Por que Davi cai em si? Ele começa a cair em si, meu irmão, pelos pecados que ele cometeu e pelo que ele sentenciou quando ele disse: esse homem tem que pagar 4 vezes mais, e sendo que esse homem era ele. Quer dizer, meu irmão, que a sua sentença saiu da sua própria boca. Da sua própria boca, quando ele diz: esse homem tem que pagar 4 vezes mais. É por isso, meu irmão, que nós temos que tomar muito cuidado o que nós estamos falando por aí. Sabia? Porque às vezes, meu irmão, as nossas palavras, elas têm poder. É verdade? Às vezes acontece coisas desagradáveis nas nossas vidas, nunca dá certo nas nossas vidas, por causa da nossa palavra, o que sai da nossa boca. Foi o que aconteceu com o rei Davi. E assim foi feito, meu irmão. Assim foi feito. Por isso que o rei Davi, ele se arrependeu. Por isso que o rei Davi se arrependeu diante do Senhor. O rei Davi, meu irmão, ele estava desviado da casa de Deus. Fazia muito tempo que ele estava cometendo pecado. E aí, meus irmãos, nós começamos a cometer um pecado hoje, aí a gente fica com medo. E amanhã nós cometemos de novo. Não é verdade? E daqui a pouco, meus irmãos, vira uma coisa qualquer. Aí nós ficamos pensando: tá tudo bem, tá tudo certo. Não, meu irmão, não está nada bem e não está nada certo. Sabe por quê? Porque o rei Davi, o segundo coração de Deus, ele veio cair em si pelos pecados que ele cometeu após ele ser confrontado pelo profeta enviado por Deus. Amém? Então, meus irmãos, eu quero dizer hoje para vocês que você hoje está sendo confrontado com a palavra de Deus. A palavra de Deus está indo aos vossos corações para que você tenha um confronto diretamente com Ele. Amém? Observe, meus irmãos, que quando o rei Davi, ele caiu em si pelos pecados que ele cometeu, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e ele confessou para o profeta. Ele confessou. Ele disse: Senhor, eu pequei contra a ti. E o profeta diz: o Senhor te perdoa, mas a consequência dos seus pecados você terá que sobreviver com ela. Olha só o que ele profetizou, meu irmão, lá, 4 vezes mais.
E assim, meus irmãos, aconteceu na vida de Davi. Mas assim aconteceu na vida de Davi. O filho de Davi, da mulher que estava grávida, da Betseba, não sobreviveu. O seu outro filho, Aminó, vai lá e violenta a sua irmã. O seu outro filho, Absalão, ele vai lá e mata Aminó. E depois Absalão se revela contra o seu pai, o rei Davi, para matar ele e para roubar o reinado dele. E depois Absalão, ele é morto pelo coronel Joabe. Olha só, meus irmãos, que tragédia. Olha só que tragédia. Tudo depois do pecado. Isso foi as consequências do pecado de Davi. Deus, meus irmãos, perdoou. Mas a espada permanecerá na casa dele, meu irmão. E bem lá na frente, o seu outro filho, Adonia, foi morto por Salomão. Olha só, meus irmãos, olha só o que saiu da boca de Davi. Tudo que aconteceu saiu da boca dele quando ele disse 4 vezes mais. Esse homem terá que pagar 4 vezes mais. E assim aconteceu na casa dele, 4 vezes mais. Deus, meus irmãos, Davi se arrependeu, Deus perdoou, mas a consequência dos pecados de Davi, ele terá que sobreviver com ela, e a espada não sairá da casa dele. Amém? Meus irmãos, deixa eu contar uma coisa para cada um de vocês, para que vocês possam entender melhor. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra, nós vamos sofrer as consequências. Não é verdade? Quando nós fazemos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Quando nós fazemos coisa ruim, nós vamos colher coisa ruim. E assim é em tudo é assim. As consequências, meus irmãos, das nossas vidas, é ela que vai determinar o que nós seremos amanhã. Não é verdade? Se você, meu irmão, é uma pessoa que está cuidando muito bem da sua saúde, pode ter certeza que lá na frente você vai ter menos problema do que aquela pessoa que não cuidou. Amém? Meus irmãos, deixa eu dar só um exemplo rapidinho da minha vida. Eu já falei aqui várias vezes, e às vezes a pessoa vai dizer assim, irmão Odilon já repetiu essa mensagem várias vezes, mas eu tenho que repetir, meus irmãos, porque é um testemunho de vida, né? Para quem não me conhece e está me vendo agora, e para quem já me conhece, sabe muito bem como foi que eu cheguei aqui. Eu era um homem, meus irmãos, que só vivia nas drogas, né, na bebida, não estava nem aí para as coisas de Deus, brincava com as coisas de Deus. Porém, meus irmãos, eu sofri um acidente de trabalho, caí de uma altura de 7 metros, caí com a cabeça no chão, fiquei em coma, induzido, sem expectativa nenhuma de cura. Eu fui acordar depois de 3 meses, depois de 6 meses que eu fui acordar, e parecia, meus irmãos, que eu estava dormindo. Mas Deus, Ele foi lá e me concedeu uma nova vida. E hoje estou aqui, testemunhando para cada um de vocês que Deus me concedeu uma nova vida. Amém? Meus irmãos, eu ainda carrego as consequências daquele acidente. Eu ainda carrego, meus irmãos. Eu tenho algumas dificuldades. Eu tenho dificuldade ainda para respirar. Eu ainda uso um cano por dentro da garganta. Eu tenho dificuldade para comer certas coisas. Eu fiquei com alguma dificuldade. Mas eu creio que Deus, Ele vai fazer
com que essa dificuldade saia da minha vida. Amém? E tudo isso, meus irmãos, tudo isso foi a consequência daquele acidente. Vocês estão entendendo? Mas também, meus irmãos, no lado espiritual também é assim. No lado espiritual também é assim. Observe, as consequências do erro de Davi, Deus perdoou. Mas porém, meus irmãos, Davi, ele não era um homem qualquer. Davi, ele não era um homem qualquer. A Bíblia vai dizer que Davi era muito, muito amado por Deus. Muito, muito mesmo amado por Deus. Agora, veja só, quem era Davi? É verdade? Quem era Davi, meus irmãos? Davi era o menor entre seus irmãos. Davi era uma pessoa que ninguém dava nada por ele. Davi era uma pessoa esquecida por todos. Por todos Davi era esquecido. Nem o seu pai, meus irmãos, Jessé, lembrou dele no dia da unção. Nem seu pai Jessé lembrou dele no dia da unção, quando o profeta Samuel chegou para ungir algum dos filhos dele. Jessé não lembrou de Davi. Samuel, meu irmão, ele já ia ungir o seu outro filho. Foi aí, meu irmão, quando Deus interviu e falou para Samuel que faltava um. Samuel, meu irmão, ele já estava com azeite na mão para derramar na cabeça de Abinadab. Mas Deus fez com que Samuel não ungisse. Sabe por que Deus fez isso? Porque Samuel, ele olhou pela aparência. Samuel foi pela aparência. E Deus disse, Deus avisou, pergunta para Jessé se ele tem mais um filho. E Samuel perguntou. E Jessé disse, eu tenho mais um filho novo, o menor. E é aí, meus irmãos, que quando Davi, ele se apresenta. Quer dizer que Davi, ele estava sendo esquecido por todos. Mas Deus lembrou de Davi. Deus lembrou de Davi e ungiu Davi como um dos maiores reis da história de Israel. E é assim, meus irmãos, que Deus quer fazer na minha vida e quer fazer na sua vida. Deus quer fazer, meus irmãos, com que eu e você seja os maiores em nosso povo. Mas para isso acontecer, é necessário, meus irmãos, nós descer. É verdade? Veja só você, quando Davi, ele caiu em si, por tudo que ele fez, Davi, ele mudou mesmo, e ele se converteu de verdade. Ele se converteu e ele voltou a ser aquele homem temoroso, e ele voltou a ser aquele homem que temia Deus, e ele voltou a ser aquele homem que buscava Deus com toda sinceridade. E é isso, meus irmãos, que Deus quer para mim e quer para a vida de cada um de vocês, que nós sejamos sinceros com a palavra dele, né? Deus quer que nós se arrependa para que ele possa fazer coisas grandes nas nossas vidas. Amém? É por isso, meus irmãos, que nós temos que se arrepender. Quando nós pecamos, quando nós erramos, nós temos que se humilhar perante a Deus e reconhecer os nossos erros, meus irmãos, porque ninguém esconde nada de Deus. Vai chegar uma hora, meus irmãos, que todo mundo vai ver. Foi o caso de Davi. Foi o que aconteceu com Davi. Ninguém, meus irmãos, ninguém sabia, mas a mulher apareceu grávida e todo mundo ficou sabendo. É verdade? E é assim nossa vida, meus irmãos, quando nós erramos, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, nós mesmos, meus irmãos, temos que reconhecer o nosso erro e se humilhar e se arrepender diante do nosso Deus.
Senhor. Meus irmãos, uma coisa interessante é o ato do pecado. É verdade. O pecado que nós cometemos, meus irmãos, ele é oculto. Ninguém consegue enxergá-lo. Mas a exposição do pecado, ou seja, a minha, a sua, a nossa exposição, ela é pública, meu irmão. Todas as pessoas vão vê-la. Nós podemos fazer qualquer coisa errada aqui hoje. Continuar errando, continuar fazendo isso, continuar fazendo aquilo, pegando nossos erros, escondendo debaixo de alguma coisa. Mas vai chegar uma hora, meus irmãos, que ela vai tornar pública e todas as pessoas vão ver. Por quê? Porque ninguém esconde nada diante do nosso Deus. Não é verdade? É por isso, meu irmão, que quando nós erramos, quando nós pecamos, nós sempre temos que se humilhar perante o nosso Deus. Porque pode ter certeza que do mesmo jeito que ele perdoou Davi, ele pode perdoar qualquer um de nós também. Amém? Porque você vê ao tamanho da gravidade que Davi fez. O pecado de Davi foi muito grande, mas ele se arrependeu e ele se converteu de verdade. E é isso que Deus quer para mim e para a vida de cada um de vocês. Amém? E essa é a palavra, viu? Que eu queria deixar nesta noite. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que faz